Sejam bem-vindas, pessoas, ao Vamos jogar ou não? Essa é a versão 1. Agora vamos ver a versão mais animada. Olá, pessoas! Bem-vindos ao Vamos jogar ou não? Agora a versão com cocaína. Cara, Olá, pessoas! E aí, beleza? Bem-vindos ao... efeitos da heroína, da cocaína se diferem de pessoa para pessoa. Ok, chega. Eu não aguento mais, eu vou sair dessa vida de heroína. Agora eu virei herói. Sejam bem-vindos, pessoas! Vamos jogar ou não? E hoje, com toda a bizarrice do mundo, nós vamos falar sobre... Acho que alguma coisa comeu minha memória, cara, eu não lembro. Memory Eater. Ah, é isso mesmo, exatamente. Então o joguinho que nós procuramos dessa vez é Memory Eater. É um jogo que podemos começar falando sobre os gráficos dele, que são um atrativo principal. Nos comentários que nós vimos, é um dos principais atrativos. A galera tá pirando na arte. Todos os comentários, todos não, pelo menos uns 80% dos comentários é tipo assim: cara, a artwork desse jogo é muito bonita. Muito bonito. Cara, é bizarro, mas é muito bonito, eu quero. Sabe? Feito à mão, saca? Handmade, cara. É muito legal. Muito bonito, cara, muito bonito. Porque a gente tá falando justo da arte primeiro e não tá falando de história, não tá falando nada, tá tudo meio quebrado aqui. Começando assim, ele baseia um pouco do que está acontecendo, porque todo o cenário é dentro do cérebro. Memory Eater, comedor de memórias, coisas assim se ligam, sinapses. Vamos lá, gente, funciona, me ajuda, entendeu? Porque esse vai ser um vídeo que a memória de curto prazo vai ser uma beleza pra acabar aqui. Oi? Tá ótimo. Oi? Oi, meu nome é Matheus. Olá, Matheus, tudo bom com você? Oi, meu nome é Matheus. Viu? Esse é um exemplo. Mas então, todo cenário de Memory Eater se passa dentro do cérebro. Ele é labiríntico, ele é todo trabalhado para ser um platformer, detalhe gênero, platformer e adventure, com elementos de point and click. Não se esqueçam disso, tem elementos de point and click. Cara, eu acho que o esquema de plataforma e point and click combina bem. Aí você junta com esse cenário, tipo, você olha o fundo, o background tem as terminaçõezinhas nervosas. Sim, cara. Você olha assim o primeiro plano do jogo, aí você fala, cara, ele tá dentro da cabeça de alguém. Isso se torna tão bizarro, mas tão bonito ao mesmo tempo. Muito legal, cara. É muito legal ver toda aquela arte. Ela é meio que caótica, mas ao mesmo tempo ela tem uma ordem. E essa ordem, você sabe respeitar ela. Só de olhar, você não precisa nem estar ali, você sabe respeitar ela. É interessante. Uhum. E tudo aquilo, cara, ambienta muito bem a história dele. A gente começou falando um pouco dos gráficos porque o Chama gráfico muita atenção, cara. chama muita atenção. E é ele... A história não vem... Não é a história depois do gráfico. Nesse caso a gente tem que colocar o gráfico depois da história. A gente vai inverter esses papéis aí. Porque nossos cérebros foram danificados, os sinapses podem trabalhar de outras maneiras quando uma parte do cérebro é danificada. Por exemplo, a memória. Gostou, né? Falou bonito, falou bonito. Falei pouco, mas falei bonito, brother. Yeah! Nossa, esse acaba com toda a genialidade com yeah. Joe. Enfim. História, cara. Memory Eater tem uma coisa interessante, ele tem uma micro mitologia, vamos colocar assim. Eu acho que encaixa bem. Muito bem, por sinal. Ele tem só que uma pequena descrição de, sei lá, 3 linhas, ela conta bastante sobre o mundo que eles vivem. Eles são seres que vivem em pequenos cantos da casa, e quando as pessoas estão dormindo, elas vão até as cabeças delas e vão devorar, vão consumir as memórias das pessoas. E é assim que elas vivem, elas têm grupos
Que nem o grupo do cara principal tá dentro de um baú num canto da casa. Saca? No Isso sótão. é legal. No sótão. No sótão. Isso é muito legal. Isso é pouca coisa. 3 linhas contam bastante coisa sobre o universo, não sobre o personagem. Nós não sabemos nome, nós não sabemos qual a importância dele pro clã, pra tribo. Pode Deles. ser considerado uma tribo. Não temos nenhuma ideia de qual a importância, apesar da mãe, quando tá ninando ele, tem um comecinho que parece ele pequenininho, e que conta tipo, você é uma coisa especial, você é um presente especial, sabe? Você vai mudar o nosso mundo. Tipo, não dá pra saber se isso é só um texto envolvendo a família, porque essa é uma frase bem familiar, tipo, nossa, isso realmente, uma criança muda o mundo dos adultos, muda o mundo de uma família em vários contextos. Ou se ela tá falando de um ponto maior, tipo, realmente o mundo daqueles seres. Vamos colocar assim. Daí no caso encaixar uma pequena jornada de herói aí, onde ele é o escolhido para mudar alguma coisa, ele é o escolhido que vai alterar a forma como o mundo normal ali reage a todos os eventos, como funciona aquela linha normal do jogo ou da história ali, né? Sim, e ter essa brincadeira de contexto é interessante. Você tentar entender se é realmente o que você falou, ou se é o plano menor mesmo, se só tem aquela coisa com a família, se é só alguma coisa mais pequena, a história não ser o mundo, não ser o que é macro, mas micro. Saca? Seria muito legal, cara. É legal essa brincadeira com contextualização. O interessante disso é que tudo é pequeno aí no jogo. Tipo assim, eles são pequenos monstros que podem viver em latas, em caixas vazias, e são acessórios e coisas do tipo pequenos, são coisas pequenas onde você olha e os bichinhos são pequenininhos. E detalhe, são coisas que se você pensar, a descrição que coloca, você não presta tanta atenção na sua vida cotidiana. Você vai prestar atenção numa lata, num canto, num baú, no sótão? Não? Cara, isso parece história da Pixar. Eu acho que isso ele cria pra falar, nossa, mas é mó bobinho. Não, ele cria um mundozinho junto com as imagens que vocês estão vendo alguma coisa aí já. Ele cria um mundozinho bem interessante. É que você, pra explorar ele, vai ter que jogar o jogo. Entendeu? Porque não dá brecha. A gente sempre fala sobre brecha, né? Tipo, não, esse jogo não dá brecha pra gente saber o que vai acontecer. E cara, mais uma vez a gente não tem especulação de nada. Sim, não dá base pra explanar sobre, pra explorar tudo aquilo. Entendeu? Porque tem alguns jogos que te dão aquele spoiler na cara. Jogam o spoiler na sua cara e tão nem aí. Esse cara, vamos colocar assim, o clima que ele já passa, só de você olhar as imagens, o clima que ele te mostra do ambiente, da história e do que pode vir, já torna ele interessante. Eu acho que isso é o que mais chamou atenção, cara. Por causa da música de fundo. A música de fundo chama bem a atenção. E ele ambienta bem você dentro desse micro-universo. Tem que ser tudo um micro. Redonda tudo pra baixo. Tudo pra baixo. Isso é interessante. E isso também meio que pauta um pouco do gameplay. Por ser plataforma, você tem pulos, você tem que ter decisões exatas. Não são... Posso voltar? Não é um pulo exato como em alguns jogos antigos que você tem que pular no pixel certo para chegar no pixel certo. E ele tem decisões de gameplay que você tem que tomar. Ou eu vou aqui por cima pulando algumas coisas, ou eu vou por baixo por um caminho mais tranquilo, mas tem inimigos ali. E pelo que nós vimos ali, ele não tem poder suficiente para combatê-los. Ele tem que usar subterfúgios para poder conseguir alcançar a vitória sobre eles. Só. Os inimigos não são matáveis. Tipo, não, 2, 3 tirinhos de alguma coisa, de bolinhas, de limõezinhos e vão matar eles. Não tem. E ele é indefeso contra esses bichos. Tanto é que ele tem que arranjar pedaços de cenário que caem, arranjar brechas na movimentação dos bichos para poder passar.
Cara, esse ponto de inimigos eu achei bem complexo. Vamos colocar assim. Você reparou que os inimigos são seres, não parecem monstros, cara. Eles parecem mais como se fossem espécies de fantasmas. Por causa da arte, do traçado dele, entendeu? O estilo de arte que tem. Exatamente. Cara, o que poderia ser um inimigo de um monstro? Você captou a ideia? Coloque mais. O que seria o inimigo de um monstro que come memórias, cara? Entendeu? Tipo, sei lá, será que seriam as memórias ruins da pessoa? Tipo, será que ele só come as memórias boas? As memórias que a pessoa não vai usar mais? Será que ele come as memórias ruins? Ou será que o personagem, por ser escolhido, ele consegue comer as memórias ruins? Seria uma coisa interessante de se ver. Entendeu? Ou aquilo ser uma espécie de defesa do organismo. É possível também, é muito possível. A gente até, numa conversa em off, a gente especulou a seguinte ideia. Será que isso poderia ser, sei lá, como que era que eu tinha colocado? Não sistema de defesa, não tem nada a ver com isso, né? Não, tem essa ideia de sistema de defesa, mas o ponto poderia ser, sei lá, o lado... Cara, eu esqueci. Como assim? Memory Eater. Eu esqueci. Exemplos práticos aqui. Exemplos plásticos, Cebolinha. Exemplos plásticos. Você tá comendo vocabulário, né? Nossa, que bizarro. Pensa assim, nós estamos fazendo um vídeo sobre Cara, coisas que a ver com memória e a gente começa a esquecer. Isso é uma bizarrice inacreditável. Nossa, bota bizarrice nisso. Entendeu? Vou aproveitar esse espaço. Vou deixar na descrição o link para um DeviantArt que ele tem muito a ver com a arte do jogo. Ele é muito parecido mesmo. Eu lembrei. Poderia ser tipo os monstros internos criados através das memórias da pessoa. Por exemplo, seria interessante se o esquema fosse assim. Se a pessoa criou memórias ruins com medo de fantasmas, serem fantasmas. Ou se a pessoa criou, sei lá, uma memória ruim em relação a, sei lá, barata. Seria alguma coisa relacionada ao bicho, ao animal barato. Seria muito louco, porque daí ele daria brecha para ele colocar qualquer tipo de monstro dentro do jogo. Essa micromitologia se tornaria tão interessante. Tipo, cara, ganharia peso. Ganharia, porque daí ele poderia colocar monstros, clichês, sei lá, aranhas gigantes, você colocar, sei lá, trolls e coisas do tipo, porque daí não ficaria preso apenas aquele micro-universo, ele poderia dar uma expandida. E o legal é que ele deixa o universo mais denso, né? Deixa mais pesado. Falando em denso e pesado, ele conta com um companheirozinho, né? Que na parte de jogabilidade acho que vai fazer muita diferença. E é engraçado que você pode guardar seu companheirozinho. Você pode, não vou usar agora. Por algum momento deixa numa mochila, depois pode tirar ele e colocar de volta no campo de visão do personagem. Isso eu achei interessante. Essa é a parte do point and click, que você pode administrar os itens ou acessar códigos. Você não vai ter que ter um menu. Não, você clica lá e começa a montar um número, por exemplo, num cadeado, entre aspas, tá? Porque pelo jeito ele tem que acessar várias camadas aí do cérebro da pessoa. Isso que acho que dá aquele estilo Metroidvania, né, ao jogo. Então, eu tô meio desconfiado que vai ter alguns backtrackings, você tem que ir e voltar por cenários, ir e voltar por áreas do cérebro para poder atingir outras memórias mais importantes, por exemplo. Tipo, você vai até um ponto, precisa da chave, aí você a chave, você tem que ir até outro lugar, abrir, aí você vai lá, pega a chave para abrir aquele outro ponto. E nisso, um jogo pequeno consegue comer aí algumas horas de gameplay, né? Vai ser interessante ver isso na prática. E ver isso na prática nos leva ao nosso veredito, jovem. Qual o seu veredito? Qual o seu Benedito? O meu Benedito, que eu digo, what?
cara, o jogo ele deu uma conquistada pela arte. Aí, se a trilha sonora, For equiparável à arte, é que eu ia colocar assim, se ela manter o ritmo, se ela manter a carga que ela já passou só no trailer, então, porque vai ser... como nós temos por norma, nós vemos o trailer, nós não temos um gameplay mais profundo, nós não temos um material mais pesado do jogo para nós avaliarmos. A gente vê o que o desenvolvedor disponibiliza. Se ele disponibiliza, tipo, esse jogo é feito à mão, ele tem levels, ele tem, sei lá, um sistema de inventário, um sistema de distribuição de pontos. A gente se baseia no que é mostrado. Nós avaliamos pela descrição que ele deixa básica. Ele deixa básica, é isso mesmo. Então, cara, se a trilha sonora seguir a mesma carga aí, vai ser um jogo legal, vai ser interessante jogar porque, sei lá, pela arte, vá. Cara, não tem outro, cara. Eu não gosto muito de point and click porque eu acho muito travado. Eu acho que, sei lá, essa sensação de você não conseguir se mover livremente é um ponto negativo. Mas esse é o ponto. Ele é plataforma e point and click. Ele não sobrepõe um estilo ao outro. Você vai ter a movimentação de plataforma e em alguns pontos você vai precisar fazer o point and click. Entendeu? Então você não está tão travado assim. É que algumas escolhas de gameplay do cara vão ser feitas por point and click. Então, mas é que sei lá, é o que deixa claro pra mim no trailer. Não sei se pra você ficou claro isso. Então, não fica tão claro assim isso. Porque na hora que você olha o trailer, tipo, o cara, ele joga a mãozinha pro lado, ele anda tal, daí, sei lá, não tem muita demonstração de, tipo, se é no teclado, se você vai ter coisa pra controle. Não há também nenhuma descrição sobre tecnicidades. Porque até então, point and click plataforma, pra mim é point and click só que em 2D. É isso que me passa, entendeu? Eu dou como exemplo Life is Strange. Life is Strange é Adventure e ele tem partes que você precisa fazer meio que point and clickzão, entendeu? Ele é um Adventure. O Memory Reader é um Adventure. São dois casos que podem ter a mesma ideia. Movimentação por controle, em alguns pontos você precisar usar um analógico, por exemplo, para poder fazer o clique. Mas aí não tira tanto peso assim nem de um nem de outro. Eu acho que isso daí vai gerar uma discussão muito maior se a gente for continuar. Mas esse não é o foco. O foco é se a gente vai jogar ou não. Apesar de eu não curtir muito point and click, mesmo que em algumas partes, nesse caso, eu jogaria. A experiência vale. Eu quero ver até onde vai a arte do cara que fez. E até tudo bem. Então, aprovado? Do meu lado, aprovado. Beleza. Do meu lado, jovens, é o seguinte. Cara, eu quero ver mais sobre a história. Eu quero ver mais sobre esse mundo, essa como a gente fala, mitologia. E ver ela crescer. Ver ela se expandir. Não que ela vire um macro, mas que ela vire dentro daquele micro estado que ele possa desenvolver organicamente. Isso seria muito mais interessante para mim. A arte é competente, eu gostei. Música, como tem uma música no trailer só, não dá pra gente falar tanto sobre, mas eu gostei. Dos toques, da batida, do ritmo mesmo, achei interessante. E do meu lado, resumidamente, aprovo. Gostaria de vê-lo mais, gostaria de saber mais coisas, que o projeto fosse pra frente. Ela foi aprovado já, então é bem possível que logo vocês vejam numa loja da Steam ou em outros lugares também, não precisa ser só na Steam. Porque a Steam ela abre a porta pra entrar mais em outras coisas, plataformas. Né? Sim, mas... sim, é bem legal, bem legal. Então é isso, temos um programa? Temos um programa. Parabéns, jovem. Obrigado. Após todos os nossos lapsos de memória, nós estamos aqui para falar que redes sociais estão aqui embaixo. Muito obrigado, Matheus. Oi, meu nome é Tom. Ei? O cara esquece o próprio nome, né? Isso daqui é referência, não pode fazer referências tão diretas. Percebi, eu não consigo acompanhar, desculpa. Ok. Mas então é isso, pessoas.
Bye! Até mais.